Quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande para poder dizer não, isso naturalmente vem de dois lados. Ou necessidade dessa pessoa de alimentar a codependência que existe entre ela e aquela pessoa, que ela não consegue, não tem facilidade em dizer não. E o outro lado é o dano que ela tem por ter passado pela experiência de estar numa relação assim de codependência. Então aquela pessoa às vezes tinha ali um pai, uma mãe com um comportamento narcisista, né? Nem a pessoa que tem um transtorno, a pessoa que tem um comportamento, um perfil comportamental de uma pessoa narcisista. Uma pessoa assim vive cheia de sequela. Se você conhece uma pessoa, um homem, uma mulher, que teve pai ou mãe narcisista, com comportamento de narcisista, você pode observar essa pessoa é cheia de dificuldade de fazer um bando de coisa. Pode ser dificuldade de dizer não, pode ser dificuldade de colocar limites em pessoas que pareçam os pais dela. Pode ser várias dificuldades, dentre eles medos, culpas, inseguranças, desânimo e etc. Léo, mas uma pergunta que eu tenho seria, e se a pessoa, ela não gosta de dizer não para simplesmente não magoar a próxima? Tipo, ela chega no nível de ser uma pessoa tão boazinha que ela não consegue falar um não para aquela pessoa que ela gosta. Mesmo, tipo, ela não queira fazer, mas ela faz só para simplesmente agradar o próximo. Como que esse tipo de pessoa consegue, tipo, mudar essa forma dela para falar não? Porque às vezes ela tá querendo, às vezes, sempre só agradar o próximo, que acaba não pensando em si e faz uma decisão que não seria boa para ela. O que você acha que essa pessoa pode fazer para tentar mudar isso nela? Porque nem sempre pode ser boa para essa pessoa. A verdade é que se a pessoa ela quer ser boazinha e acaba não dizendo o não que ela precisa para algumas pessoas, cara, você está deseducando o outro e a si mesmo. É claro que pode ser que seja nas melhores intenções que a pessoa fica, não, mas eu quero magoar, não quero chatear. Só que aí que fica o ponto. Já para pensar que você vai ser um dos poucos que vai pensar dessa forma, vai ter uma galera que vai dar não igual coice na pessoa. E você vai ficar, não, mas eu não posso, não sei o quê. A verdade verdadeira é que lá no fundo, se você está tão, tão, tão preocupado assim, e ser o cara bonzinho, o cara legal, o cara gente boa, você pergunta, por que eu tenho que ser o cara gente boa? É amor ao próximo. Interessante. Só que se você estiver fazendo algum mal para essa pessoa, deixando de dizer o não, até que ponto é amor? Até que ponto você não está prejudicando ela quando você não diz assim não? Se você está tão preocupado assim, isso pode estar muito conectado com o quê? Com o seu perfil controlador. O seu jeito de controlar a opinião dos outros, controlar a situação, controlar a maneira que os pontos de vista que estão envolvidos naquela história, para você ser um cara legal, um cara bacana, um cara gente boa. Só que, poxa, vamos lá. Já reparou que nós não temos gente boazinha lá no topo? Quantos milionários você conhece que bem Ah, bons? Não tem, né? então, no Poderosamente, Léo, o traço controlador tem esse de querer parecer o bonzinho pra galera. Então isso seria uma fraqueza? Com certeza. Como o Leandro bem trouxe aqui, se a pessoa está nesse comportamento, ela está na fraqueza dos bonequinhos dela ali do Poderosamente. Por que que isso é tão importante? Porque se você tem essa consciência, você já sabe, poxa, eu estou na fraqueza, eu tenho que ir pro meu superpoder. Isso já é o primeiro passo. E o segundo é entender que uma vez que você compreendeu isso, fica muito mais fácil decidir ser uma pessoa diferente. As pessoas mais influentes da história da humanidade, que a gente considera pessoas boas, não eram boazinhas. Pode reparar. Pega lá aquela pessoa que se admira, aquela pessoa que mudou a história da humanidade, e estuda a história dela. Vê a biografia. Você vai ver que ela quebrou padrões. Vai ver que ela falou não para um bando de gente. Você vai inclusive reparar que ela era uma pessoa muito firme em muitos momentos. Então ela não era boazinha, ela era boa. E essa é a diferença. Se você tá ali, eu quero ser bonzinho. Não, eu sou bonzão, ninguém é melhor que eu. A verdade é que você não é bom, você é mal. Você está sendo o mal bonzinho ou o mal bonzão. Se você conseguir ser bom, você vai estar ali no meio termo. Esse meio termo é o quê? Você ser equilibrado. Conseguir falar o não, conseguir falar o sim que deve ser dito e ter muito mais energia, disposição e liberdade para chegar onde você deseja. Mas, Léo, como que eu faço pra conseguir dizer um não, mesmo com essa insegurança que eu tenho? Porque, tipo, às vezes eu tô tão inseguro, tipo, eu não quero fazer, mas eu não consigo falar um não. Como que eu faço pra mudar isso? Olha, isso que o Leandro falou aqui foi legal. Vocês já assistiram aquele filme do Aladdin?
Talvez a animação, talvez o live action, tem uma cena em que o Aladdin pede pro gênio que o gênio seja livre. E aí cai ali os braceletes dele, aí ele fala, vai lá, me faz um pedido. Ele, tá, me traz um copo de água. Aí ele falou, vai você? E conseguiu não realizar o pedido do Aladdin, naquele caso. O gênio agora estava livre. Por quê? Porque ele conseguia falar pequenos nãos. Olha que interessante. O gênio só foi capaz de ser livre para dizer sim ou não para os pedidos dos outros quando ele começou com nãos pequenos. Ele se libertou dessa obrigatoriedade, se libertou dessa relação que, dentro do nosso contexto aqui, né, fora do filme, é uma relação doentia. E a partir de então, ele conseguiu falar nãos pequenos. Por quê? Para se acostumar com o processo de dizer não. Aí quando chega, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, seu melhor amigo, namorado, namorada, seu ex, sua ex, e pede alguma coisa, você já vai conseguir falar não para essa galera, porque você falou não os menores. Você foi se acostumando com o processo de ser livre. Porque se você não consegue dizer não, diga-se de passagem, você não é livre. Simples Entendi. assim. Essas pessoas que não conseguem dizer não, Léo, elas são mais propensas a entrar em um relacionamento tóxico? O que é que vocês que estão assistindo acham? Vocês acham que sim, acham que não? Se você disse que sim, você acertou. Elas vão estar muito mais propensas ao relacionamento tóxico, especialmente porque o narcisista ama ter um cara que não dá conta de dizer não pra ele. Porque ele pode pisar em você, ele pode cuspir em cima de você, ele pode fazer, pintar o set, pintar e bordar, e você ainda vai falar assim, sim, sim, Léo, nossa senhora. Léo, mas essa insegurança, você não acha que, tipo, às vezes a pessoa que entra no relacionamento tóxico, ela se mantém nesse relacionamento, mesmo não sendo bom para ela, pelo simples medo de ficar sozinha? Isso daí é um ponto interessante, muito bem lembrado. Se vocês acompanham nossas lives, vocês já devem ter visto que entre os 5 passos que existe para a pessoa conseguir encontrar a raiz e a solução de um problema, o passo número 2 é o passo da emoção. É o passo do lado, vamos dizer assim, do traço comunicativo, que é o personagem da tristeza lá do filme, do filme do Divertidamente. E esse lado, ele é mais sensível a ficar sozinho. Ele é mais sensível a ser abandonado, ficar desamparado. Aí eu te pergunto o seguinte, você que tem um relacionamento tóxico, é a primeira vez que você está num relacionamento assim? Eu acredito que não. É bem provável que você já tenha passado por relacionamentos assim anteriormente. Mas você conhece alguém, pelo menos uma pessoa, que não vive um relacionamento tóxico? Pois é, por mais que possa parecer absurdo, eu te garanto, existem pessoas que têm relacionamentos bons. E você pode imitar elas. Você pode começar a ter relacionamento com pessoas que, além de não serem tóxicas, não vão te abandonar. Pode ser difícil para você conceber essa ideia dependendo do nível de relacionamento tóxico que você vive ou viveu. Mas eu te garanto, se você dizer não, você não vai ficar sozinho. Você vai ter a tendência, inclusive, de ter relacionamentos mais fortes e valorizar e preservar melhor as relações que realmente importam para você. Se a pessoa não é capaz de ouvir um não, então, de verdade, é um bom momento de se procurar relações melhores. Então, em questão de não ficar sozinho, ser uma fraqueza do traço comunicativo. Exato. Os comunicadores, os comunicativos, são mais sensíveis ao abandono, a ficar sozinho. Isso daí é a fraqueza do traço. Para você ir para o poder, olha que engraçado. Qual que é a saída? Ativar a comunicação. Pode parecer besta, pode parecer ridículo, óbvio, mas existe uma genialidade por trás desse óbvio. O poderosamente, como que o poderosamente ele pode ajudar essa pessoa comunicativa que está na fraqueza no momento? Às vezes a pessoa ela entrou num relacionamento tóxico, ela não aguenta mais aquilo, mas aquele sentimento do abandono, quando ela está na fraqueza do seu traço, ela não consegue sair. Como que o poderosamente ela vai poder ajudar essa pessoa a sair da sua fraqueza? A primeira coisa que vai acontecer é a pessoa entender qual que é a raiz do problema. A raiz é aquela situação que ela viveu na infância, ela sentiu a dor do abandono muito forte, ficou registrado no sistema nervoso e desde então ela evita ao máximo reviver esse caminho neural. Reviver essa sensação ruim de estar sozinho, abandonado ou desamparado. Show, já entendemos a raiz. Qual é a solução? Poderosamente traz 5 passos para a pessoa conseguir desbloquear esse lado. O primeiro deles envolve trazer ideias. Fazer o seu brainstorming. Gente, o que poderia ser colocado aqui em pauta como caminhos de fuga, caminhos de saída, de resolução para esse problema? Conseguiu? Próximo passo. Eu vou comunicar isso. Eu vou começar a trazer
um recurso e um apoio verbal para aquilo ali que eu estou planejando. Terceiro passo, a pessoa vai começar a negociar com as pessoas acordos, parcerias, por assim dizer, apoio para poder fazer com que isso se concretize. Quarto passo, mão na massa, mãos à obra. Vamos pegar e fazer cada um daqueles passos que foram imaginados, foram comunicados e negociados serem colocados em prática. E por último, você vai refinar esse processo. Esses 5 passos vão conduzir qualquer pessoa, qualquer perfil, a encontrar uma saída de um problema, por mais complexo que ele seja. Quer dar uma pausa? Podemos. Pode terminar a gravação?